eu queria apresentar aí o meu querido convidado de hoje, o companheiro Gilson Rodrigues, dos G10 das Favelas, um companheiro aí de Paraisópolis, para falar um pouco sobre a situação da comunidade. Como é que vai você, Gilson? Tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui nós estamos num desafio muito grande aqui em Paraisópolis, de conseguir amenizar essa situação da pandemia, de acolher a população que mais precisa, mas também de saúde forte nessa batalha. Perfeito. Então nós vamos fazer aqui uma conversa com o Gilson, que é de uma comunidade, para quem não conhece, não é de São Paulo, tem tido uma importância muito grande no último período, foi palco de várias questões sociais importantes e agora, na pandemia, despontou aí como uma das comunidades mais organizadas aí no trabalho de união aí dos moradores para tentar mitigar aí os efeitos verdadeiramente desastrosos do novo coronavírus. Eu vou começar aqui perguntando para você, Gilson, como é que está a questão aí, como é que o coronavírus afetou a comunidade, principalmente na questão aí do desemprego, os doentes, como é que afetou efetivamente a população? Se puder fazer um comentário. A situação do coronavírus aqui em Paraisópolis, ela é uma situação bastante grave e ela afeta de diversos aspectos, no social, no econômico, no humano. Então, aqui nós estamos passando uma situação uma situação de descaso, de abandono, que a população se vê largada na sua própria sorte, né? Nós temos sentido, no último período, uma situação em que os governos não pensam em política pública especificamente para as favelas, e que as favelas têm sofrido bastante aqui por conta do descaso e da ausência de política pública que agora ganha maior visibilidade. O problema da pandemia, neste momento, ela evidencia os problemas que a favela vem sofrendo há muitos anos, que é a falta de infraestrutura, o crescimento desordenado, a falta d'água, as áreas de risco. Isso tudo está evidenciado mais nesse momento diante da situação da pandemia, porque as recomendações que são dadas para a população nas periferias, em Paraisópolis, nas periferias do Brasil, é praticamente impossível de serem feitas, porque está faltando água na favela, as pessoas moram de maneiras aglomerada, com casas pequenas e famílias bastante grandes, então por conta disso é difícil fazer isolamento, então a gente vive um problema muito grave, sendo abandonado pelo governo, da nossa própria sorte, e as pessoas começam aqui a ser contaminadas, as pessoas começam a morrer, e o que dizem para a gente que ainda é o começo, e ainda sendo o começo, a situação já é grave para a gente, né? Porque 34 mortes aqui já é bastante coisa para essa população que precisa de apoio neste momento. O que eu tenho visto é como se nós estivéssemos vivendo dois Brasis. Um Brasil que pode ter acesso ao home office, à sua quarentena, ter acesso à máscara e álcool gel, enquanto olha para a janela e vê lá embaixo milhares de pessoas lotando os ônibus, sem acesso à água, morando em cima do córrego, e onde a fome já começa a chegar. Então, nós precisamos criar uma condição no Brasil para que todos os brasileiros possam poder superar essa pandemia. Não que a gente vive um período onde nós temos um grupo de pessoas privilegiadas e um grupo que está sendo condenado a passar fome e morrer nas filas dos hospitais. Beleza. Você citou várias coisas aqui que a gente tem falado com uma certa frequência nas questões aí principalmente da quarentena, né? A principal recomendação aí das autoridades públicas tem sido ficar em casa. E isso é natural, porque diminuir a lotação ajuda a diminuir a infecção do vírus, mas como é que, no dia a dia do morador aí de Paraisópolis, como é que ele opera essa questão de ficar em casa? Porque, como você mesmo disse, o pessoal não tem direito a home office. Fora o pessoal que está desempregado, as pessoas que têm emprego estão tendo que sair para trabalhar? O pessoal está conseguindo ficar em casa? Como é que funciona isso daí? Concretamente, não existe essa situação de isolamento aqui em Paraisópolis, por alguns motivos. O primeiro, concretamente, é porque muitos de nós continuamos a trabalhar diariamente, nossa população, em sua maioria aqui, elas trabalham na área de serviços, então esses serviços, supermercados, farmácias, trabalhadores domésticos no geral, foram poucos os que pararam, muitos foram demitidos e aqueles que continuaram a trabalhar estão indo todos os dias, não é à toa que nós estamos vendo os ônibus e metrôs lotados, é o povo da periferia que está tendo que trabalhar enquanto muita gente está em casa curtindo a sua quarentena como se estivesse de férias. Então é uma realidade diferente aqui para nossa
da nossa população. Ainda assim, as pessoas que foram demitidas e que estão, em tese, podendo ficar em casa, elas ficam numa condição bastante complicada, porque as casas são pequenas. Quando está calor, está muito calor. Quando está frio, está muito frio. Família, muitas vezes, com muitas crianças. Então, essa tensão de ficar em casa, ela gera outras tensões na comunidade, seja com relação à violência doméstica, violência com relação à criança. Então, ela gera conflitos de alguma forma, é o que a gente tem percebido aqui, o aumento disso, né? Ao mesmo tempo que não se tem uma condição que garanta que a pessoa que precisa fazer isolamento possa fazer. Aqui em Paraisópolis, nós criamos uma iniciativa que são as casas de acolhimento. Nós ocupamos 2 escolas aqui da comunidade, reformamos, e nós estamos abrigando pessoas que estão testando positivo para que elas possam fazer o isolamento nesse espaço. Fora isso, não, é praticamente impossível fazer isolamento aqui, porque são 100 mil pessoas. Se fôssemos uma cidade, estaríamos entre as 300 maiores do país, ou seja, o desafio é muito grande. Ainda assim, a população, mesmo diante de tantos casos aqui em Paraisópolis positivos e dessas mortes acontecendo, a população ainda não conseguiu fazer um processo de mudança de comportamento. Então, a gente vai nas ruas, as ruas estão lotadas, o comércio continua aberto. Então, mudar comportamento é muito difícil numa situação que falta para a gente uma liderança política que assuma as rédeas efetivamente na pandemia. Então, está todo mundo pensando em eleição, esquecendo o povão na rua. As pessoas ficaram na cabeça de que a situação do Covid-19 é uma situação em que só vai pegar rico e pessoas que viajaram por exterior e que é apenas uma gripezinha. E quando você vai olhar no número de mortes, faz um recorte, você vai ver que são as pessoas da favela que estão morrendo e são os negros da favela que estão morrendo. Então, quem mais precisa de ajuda neste momento sequer tem uma comunicação específica para ser tratada sobre o tema. Então, nós escutamos temas como lockdown, escutamos expressões como home office, quarentena, ou que vai faltar um tal de um respirador. São termos que no cotidiano da população nem todo mundo entende o que é isso, né? Se fossem claro para a população e falasse, olha, tem que ficar em casa, tem que se proteger, porque você vai para o hospital e mais uma vez vai ficar na fila por horas, talvez nem fila possa ficar, e não vai ter respirador, e não vai ter leito para você, e você acaba morrendo na porta do hospital. Talvez a população estaria mais consciente, ou estaria mais atenta dentro da medida do possível, buscaria se resguardar mais nesse contexto, mas a política concreta é de que as pessoas têm que voltar a trabalhar rapidamente, que as pessoas têm que circular, que é só uma gripezinha, e as pessoas estão se contaminando e voltando para casa e contaminando suas famílias, principalmente os mais idosos e doentes. Certo. Você falou várias coisas aí que eu queria, se me permite, a gente ir mais a fundo nessas questões. Você falou que primeiro não há política pública na comunidade nenhuma. Isso a gente viu que é assim mesmo. Nas favelas parece que o Estado simplesmente não chega lá, e quando chega é para causar, não é para fazer coisas úteis para a população. Porque quando chega ao Estado, é uma situação de repressão, é uma situação em que a comunidade é tratada como um delinquente marginal. Nós estamos vivendo a situação da pandemia agora, mas ainda nem saímos do luto do assassinato dos 9 jovens que foram encurralados, pisoteados e mortos pela polícia em 1º de dezembro. Então, esse tema está esquecido pela pandemia, mas quem perdeu seus filhos não esquece, a nossa comunidade não esquece do que aconteceu, ainda mais em que a alegação principal foi legítima defesa. Então, nós queremos justiça para essas famílias e a presença do Estado, que não seja só com repressão policial, mas com educação, com saúde, cultura, porque diante dessa pandemia nós estamos abandonados. Vamos ter que esperar outra pandemia, outra crise, para poder pensar em como resolver os problemas e resolver os problemas. Nós não podemos viver de crise em crise, de morte em morte, pandemia em pandemia. Você veja, por exemplo, a situação dos nossos companheiros lá do Rio de Janeiro, tem sofrido com as mortes, com os assassinatos dos seus filhos, ainda jovens lá. Então, é um absurdo o que estão fazendo com o povo da favela, que além de uma situação de ausência de Estado, ainda tem que sofrer com essa situação da polícia, né? Uhum. Eu queria comentar algumas questões que você falou, acho muito, muito interessante. Em primeiro, você falou do problema do lockdown, né? Eu coloco uma questão para você. O lockdown, que eles dizem, o tal isolamento forçado, seria basicamente proibir todo mundo de sair de casa. E isso daí teria que ser, só poderia sair de casa quem tem aí um certificado, ou seja, a empresa teria que fornecer isso daí, falando que a pessoa é de uma categoria essencial e teria que trabalhar.
eu me pergunto o seguinte, das pessoas que estão trabalhando, que você falou que é uma grande parte, talvez até uma maioria, pelo que eu entendi, elas vão conseguir esse certificado de que elas são um serviço essencial? Provavelmente não. Eu acredito que os serviços essenciais aqui que eu imagino que durante o lockdown vai poder funcionar, acho que acredito que sejam farmácias e pessoas que trabalham na área de saúde. A gente sabe que o lockdown é um trabalho, neste caso, efetivamente para a classe média, que pode viver o período de lockdown. A população, no geral, ela, primeiro, que está continuando a trabalhar, isso é um problema, e precisa desse emprego. Segundo, que promove um lockdown sem você criar uma política pública efetiva, as pessoas estão com fome, estão faltando água, não tem material de higiene, estão vivendo em condições subhumanas e que agora está muito mais evidenciado isso. Ou seja, a população mais carente, a população da favela não tem a menor condição de fazer um lockdown. Eles vão provocar, fazendo um lockdown, uma guerra civil no Brasil, onde a população que mais precisa vão ocupar as ruas, vão haver saques, vão haver uma confusão. E é impossível fazer isso se você não tiver uma política pública, e pelo que nós estamos vendo, não está sendo feito nada. E não vai ser feito. Já passaram 60 e tantos dias e até agora temos sido ignorados. Sequer água nas torneiras nós estamos tendo 24 horas. Então, eu acredito que o lockdown chega junto com uma situação de repressão, de fechamento das favelas, em que o Estado não cumpre o seu papel e quer tentar usar as periferias para poder dizer que está fazendo alguma coisa. Certo. Nesse sentido, você falou do Rio de Janeiro, né? Do problema, inclusive você citou aí, o que eu imagino que seja uma referência à ação cruel e bestial do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, que recentemente deixou, se eu não me engano, foram 12 pessoas mortas, e eles nem tiveram a decência, do Estado, de organizar aí o recolhimento dos falecidos, e a própria população teve que descer o morro com esses companheiros aí no ombro. Uma coisa assim que é desumana e nunca deveria acontecer num país civilizado. Eu vou fazer uma pergunta para você sobre outra coisa que tem sido feita no Rio de Janeiro, nas comunidades. Principalmente eu vi em Campo Grande, Jacarepaguá, se eu não me engano também. Que não é exatamente a mesma situação que é Paraisópolis, mas é similar. O prefeito Marcelo Crivella, ele tomou a decisão de organizar um lockdown regional, onde os bairros como Leblon, como Copacabana, eles não têm lockdown e a circulação continua liberada. Mas nos bairros populares acontece aí essa limitação, a multa e até a fiscalização policial, onde eles veem que é possível fazer, porque no Rio de Janeiro tem essa situação que, mesmo quando a polícia quer fazer, às vezes ela não consegue. Eu me pergunto o seguinte, o que você acha desse tipo de iniciativa, onde as pessoas aí de meios podem ter os seus direitos liberados e os mais pobres têm que sofrer aí com o lockdown? Tanto do ponto de vista da justiça, nessa questão, quanto do ponto de vista da efetividade dessa situação. Porque, pelo que você me disse do lockdown, eu acho importante colocar, a maior parte do pessoal não vai ter o passe para trabalhar. E eu me pergunto para você, como é que os empregadores vão lidar com essa questão? Porque eles vão ter funcionários que não podem ir trabalhar. Eles vão manter esses funcionários contratados? Porque tem muita empresa que não tem capital para segurar isso daí. O lockdown pode ocasionar onda de demissões. Eu pergunto para você isso daí, essas duas questões. Quando o Estado faz esse tipo de ação, ele está basicamente oficializando o que ele já faz no dia a dia. Eles têm excluído o povo da periferia, têm segmentado, explorado e matado a nossa população mais carente. Então, eles só têm oficializado o que eles já têm feito com a juventude negra, que são as mortes, que ele tem matado os nossos jovens. Então, essa política já é uma política comum e que a população, abre aspas, aprendeu a se acostumar. Né? A gente tem chorado as nossas mortes há muito tempo e precisamos criar uma situação em que o povo se levante mais, que a gente não aceite de forma alguma esse tipo de situação que pode se agravar muito mais a pandemia sob uma justificativa de proteção e de saúde. Então parece que é todo mundo bonzinho neste momento, mas na verdade estão reprimindo e arrochando ainda mais a população que mais precisa. Também com relação a essa situação da questão da empregabilidade, das pessoas que não vão poder circular e não vão poder trabalhar, é mais uma situação em que vão justificar uma série de demissões que já começam a acontecer. Então, tem uma campanha para que as pessoas segurem esses profissionais, continuem trabalhando, ou mesmo aqueles que estão em casa, para que a gente mantenha esses salários, é uma justificativa que estão buscando criar para demitir cada vez mais pessoas. Existem as grandes empresas, os bancos, o varejo no geral,
diferente do comércio da favela, dos pequenos empreendedores, eles estão tendo condições de se salvar, eles vão conseguir se salvar da crise. Mas o que nós estamos vendo é que de cada 10 micro e pequenas empresas, 6 vão fechar. Então essa é uma realidade e significa que milhares de pessoas, milhões de pessoas vão ficar desempregadas. Já éramos, antes da pandemia, 13 milhões de brasileiros desempregados, então esse número vai subir bastante. Vem aí uma recessão, vem uma fome muito grande, e neste momento em que a gente olha e procura uma referência de governo, de política pública, a gente não vê nada, a gente só vê o arrochamento do que já acontece no nosso dia a dia, que é mais pressão, é menos direitos, é menos acesso a serviços e menos oportunidades. Beleza. Vamos seguir aí, você falou várias vezes de um tema, eu acho que é importante ver essa questão. Você tem falado de uma coisa que é uma chaga nossa, do Brasil, não é só de Paraisópolis, é do nosso país todo. Isso se agravou muito durante o governo FHC, que é a questão da fome. A gente, por muitos anos, os governos do PT, eles comemoraram o fato de que tiraram o Brasil da fome com o projeto do Bolsa Família, etc. Ainda que essa colocação seja debatível, que muita gente diz que efetivamente em alguns lugares a fome nunca acabou, a gente tem que dar o braço a torcer que realmente houve um avanço social muito grande nessa questão. Mas nos últimos anos a gente tem visto a volta da fome, e eu imagino que na pandemia essa situação tenha aumentado de uma forma muito dramática. Eu queria um comentário seu sobre o problema da fome especificamente, que eu acho que é uma questão muito essencial nesse momento. A situação da fome, ela já vinha se agravando no último período. Nós tivemos um momento de ascensão no Brasil em que uma parte da população teve mais acesso a oportunidades, mas isso foi apenas uma sensação, um inchaço de uma política pública que não era efetiva e que foi descontinuada, que faltou investimento, né? Eu acho que não podemos pensar em políticas públicas que sejam apenas de governo, ou uma política pública que seja apenas de candidato, mas que seja de governo. Então, a fome sempre esteve presente na vida da população, principalmente a população mais periferia. Nós tivemos no último período um momento de ascensão, de melhoria das comunidades, mas sempre tem a periferia da periferia, que é aquela pessoa que, mesmo com algumas oportunidades, não consegue ter acesso, seja por conta de escolaridade, seja por conta de uma série de questões que estão mais ligadas à questão humana e social. Então, a fome, ela vai se agravar. A nossa sensação aqui, nós temos distribuído através do programa chamado Mãos de Maria mais de 10 mil marmitas por dia. Né? Nós distribuímos no mês passado 20 mil cestas básicas. E Paraisópolis é uma comunidade nordestina. A população não quer viver de esmola, ela não quer ter que vir pegar marmita todo dia nem cesta básica. As pessoas querem ter oportunidade de trabalhar e ser agente da sua própria transformação. Mas, infelizmente, a gente vive essa situação e que nós percebemos que com o tempo vai se agravar. Nós tivemos hoje reunião dos presidentes de rua, que é uma metodologia que nós fazemos aqui em Paraisópolis, que a cada 50 pessoas nós temos um morador voluntário, que é o presidente da rua, que cuida dessas famílias. 85% deles estão desempregados e estavam trabalhando antes. Então é um recorte muito alto de pessoas que estavam contribuindo com a economia no geral, estavam contribuindo com a renda da sua família e que agora não tem emprego e vão precisar comer. Então a situação da fome ela já é grave, ela houve um período de melhoria, um inchaço, que nós chamamos assim, e depois um retrocesso bastante grande, que agora, na situação da pandemia, vai se agravar bastante. Você falou que 85% dos presidentes de rua estão desempregados e foram demitidos recentemente. Isso daí é uma média mais alta para a comunidade? Ou qual que é exatamente? A minha sensação é que é uma média mais alta para este momento, né? Nós estamos considerando que chegar numa média tão alta quanto essa, na comunidade no geral, talvez no Brasil a gente possa chegar a uma parcela gigante da população de desempregados, já é no número 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, é muita gente, pode ser que isso dobre. Então é uma situação bastante agravada. Em Paraisópolis nós temos um agravamento ainda maior, porque 21% da população que trabalha no nosso comércio local. E o restante trabalha na área de serviço, como diarista, ou são ambulantes, ou são pessoas que dependem do trabalho diário para sobreviver. Essas pessoas, com a quarentena, elas são obrigadas a ficarem sem trabalho. As diaristas, o que faz se não estão sendo chamadas para trabalhar, ou os ambulantes que não estão podendo circular por aí? A situação se complica bastante. Então, é possível que nas favelas, com o recorte que nós temos de profissionais liberais,
autônomos, esses profissionais aumente um pouco maior, que o índice na favela de desemprego seja muito maior do que em geral no Brasil, na população do Brasil. Correto. Você colocou uma questão que eu acho muito importante, porque a gente vê que existe garantido na CLT um conjunto de proteções sociais que salvaram aí, numa grande medida, vários trabalhadores que estão aí numa camada social um pouco acima, que é o pessoal que tem um emprego formal, que recebe salário e que tem licença em casos de, se a empresa parar de trabalhar, se o cara não for demitido, ele continua recebendo. É o que diz a lei, e em geral, quando tem carteira assinada, principalmente nas grandes empresas, isso em geral, é seguido, em algum grau. Agora, existe um extrato da população que é cada vez maior, que simplesmente não tem carteira. E, portanto, falta aí direitos fundamentais básicos, que, por exemplo, é a licença de saúde. Eu imagino que você colocou o pessoal que está desempregado, que é diarista, é um caso clássico. A gente ouviu vários casos, principalmente militantes nossos vieram reportar isso daí. Nós temos trabalho em várias comunidades no país e eles estão colocando esse problema vira e mexe. De que pessoa trabalha aí fazendo o serviço num apartamento, na casa de uma família de classe média que simplesmente não está mais pagando. E ela recebia um salário X, o salário zerou da noite para o dia. Isso é uma questão muito importante. Eu pergunto o seguinte, o governo federal tirou uma medida aí que foi o auxílio emergencial, que são R$600. Eu queria perguntar o seguinte, dentro da comunidade aí, é possível falar que o cidadão vai conseguir pagar todas as contas dele com esse auxílio emergencial de R$600? Eu pergunto, claro que imagino que é melhor do que nada, sempre qualquer dinheiro ajuda, mas, assim, é suficiente para uma vida digna, mesmo em condições aí do padrão que existe na comunidade de Paraisópolis? E eu pergunto uma outra coisa, as pessoas têm conseguido receber esse auxílio? Porque em outras comunidades que nós estamos fazendo o trabalho, nós constatamos que uma parcela gigantesca da população simplesmente não consegue. Ou porque o auxílio é negado por motivos dos mais absurdos. Eu cheguei a ouvir que uma família teve os dois chefes de família tiveram aí o auxílio negado porque o governo federal não conseguiu descobrir qual era o sexo das pessoas. Uma coisa assim que era totalmente absurda. E nessa brincadeira a pessoa perde um mês aí do auxílio emergencial que ela precisaria receber. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse problema do programa do governo de auxílio emergencial. Em geral, os programas do governo têm sido ineficientes, burocráticos, demorados e não resolvem o problema, né? Você pega todas as esferas do governo, tem sido muito difícil esse trabalho, né? A população tem se sentido meio que cobaia. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos ações, por exemplo, fechamento de rua, de rodízio instalado, de situações que geraram cada vez mais aglomeração e contaminação. Então, falta planejamento para as iniciativas do governo para que possa, de fato, atender a população que mais precisa. No caso do auxílio emergencial, nós tivemos acesso às famílias que têm o Bolsa Família, elas conseguiram receber por uma situação de cadastro estava mais ou menos resolvido, mas uma boa parcela da população ainda sequer recebeu. Existem 5 milhões, por exemplo, de brasileiros, segundo o que nós vimos, estudamos, que ainda não sequer recebeu a primeira parcela. Ainda assim, tem outros brasileiros que estão tentando esse material, estão tentando esse acesso e não estão conseguindo. É uma fila de espera para uma tal de análise que nunca é analisado. Ao mesmo tempo que você vai para os bancos, você olha para as filas que estão acontecendo lá, parece que são as filas da morte, e que as pessoas ficam lá durante horas, não conseguem resolver seu problema, se aglomeram, se contaminam e voltam para casa e contaminam a família. Ou seja, é um absurdo que está acontecendo com a população, é um absurdo o governo lançar uma iniciativa para oferecer R$600, que não paga boa parte da necessidade da população que precisaria ficar em casa, recolhida, para poder fazer isso. O que eu sinto nas comunidades do Brasil é que hoje existe uma corrida pela cesta básica, pelo material de higiene, pelas doações, porque as pessoas já sentem na pele a necessidade, já sentem na pele a questão da fome e do desemprego, e vê no apoio da população, da sociedade civil organizada, uma forma de se ajudar, porque se depender do governo, é praticamente ficar numa fila, se contaminar, ficar doente e morrer. Perfeito. A gente tem mais algumas coisas aqui que eu queria comentar com você. Primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouco, porque Paraisópolis tem sido um destaque aí, numa questão que eu acho importante. Vários setores dos movimentos sociais colocaram o problema das manifestações aí nesse último período.
várias foram desmarcadas, até o 1º de maio, que é uma manifestação tradicional dos movimentos sociais, etc. E nas comunidades, as comunidades têm feito protestos porque a situação é simplesmente insuportável. E Paraisópolis foi uma das que liderou esse esforço e fez várias manifestações. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses atos, como é que foram feitos, quais eram as reivindicações, o que exatamente tem acontecido. Durante a pandemia, a principal questão é de que forma que a gente consegue se manifestar para poder ser ouvido, né? Já antes da pandemia, nós sofremos uma série de problemas e manifestamos, e já era muito difícil ser ouvido. Imagine diante de uma pandemia em que não pode fazer aglomeração, que tem que evitar-se reuniões e grandes passeatas, né? Então nos tira, neste momento, uma situação que é o nosso forte principal. Não dá para parar Giovanni Gronchi, não dá para parar a Avenida Morumbi. A princípio nós pensávamos assim, mas se a gente não parar, dificilmente as pessoas vão saber o que está acontecendo aqui, que as pessoas estão tendo necessidade. Então nós decidimos criar um conjunto de manifestações, mas fazer ela manifestação organizada. Então tem que ter distanciamento, tem que usar máscara, tem que usar luva. Nós criamos essa manifestação, demos condições para a população para que ela possa fazer essa caminhada e temos ido constantemente buscar falar com os governos para que eles criem uma política pública para as comunidades. Então nós tivemos recentemente, na última segunda-feira, sem ser ontem, né, na semana passada, uma manifestação grande, levando os presidentes de rua até o Palácio do Governo, para falar com o governador João Dória e com o prefeito Bruno Covas, que estavam lá no prédio por conta de uma coletiva de imprensa. Eles têm feito coletivas diariamente para apresentar apenas resultado de morte, nunca resultado de vida. São só cobras sendo anunciadas e mais cobras nesse sentido. Nós queremos ter notícias de vida e soluções para as favelas, mas a realidade é que nós chegamos próximo do palácio, fomos impedidos de passar pela Avenida Morumbi com uma operação de guerra para barrar o povo de chegar até o palácio. Sequer fomos recebidos pelo governador, mas nós entendemos bem a resposta de que não é que neste momento a saída que está sendo construída é da própria comunidade, da própria sociedade, que tem tomado as rédeas do projeto de controle à pandemia, de apoio, porque o governo só está pensando em eleição, eles estão batendo cabeça uns com os outros, sem pensar numa solução efetiva para a população que mais precisa. Então, nosso prefeito, nosso governador e presidente são os nossos moradores voluntários, que são os presidentes de rua, e têm apoiado nossa comunidade nesse momento, nesse contexto. O governo tem que fazer a parte dele, mas infelizmente não tem feito e a princípio não vai fazer. Então a comunidade tem se reunido, tem mobilizado e vamos continuar trabalhando. Esse exemplo dos presidentes de rua que surge aqui em Paraisópolis hoje está sendo replicado em 365 comunidades, favelas do Brasil inteiro, em 14 estados. Então, é a sociedade dando mais um exemplo de mobilização, de organização, onde 12 iniciativas diversas, que vão desde a contratação de ambulância, formação de socorristas, montagem de casa de acolhimento, de montar projetos ligados à alimentação, distribuição de marmitas, distribuição de máscaras. Então, são várias iniciativas que foram construídas em 34 dias pela própria comunidade. O governo, em 67 dias, não conseguiu construir nada efetivo que ajude a população das favelas. Então, vamos seguir nosso trabalho e ignorar o fato de que o governo existe, porque hoje nos falta um presidente, nos falta um governador e um prefeito. Perfeito. Você colocou várias questões aí que eu acho que são muito importantes. Primeiro, essa questão, eu queria falar assim, como é que é? É uma questão que a gente concorda muito plenamente, vocês falaram. A princípio, vocês pensaram, não dá para parar aí a avenida por causa da pandemia. Mas aí vocês olharam, o que na minha opinião deveria ser olhado por todo mundo. E se ninguém parar, se ninguém fizer alguma coisa aí, se não protestar, a gente não vai conseguir nada. É muito confortável para eles nesse momento. É muito confortável fingir, mentir, porque eles estão mentindo na televisão dizendo que está todo mundo fazendo quarentena. Está todo mundo fazendo home office. Isso é mentira. Aqui na comunidade as pessoas não estão. E nas favelas do Brasil também não estão. Certo. Você falou uma coisa importante. Nas favelas do Brasil não tem nem home office nem quarentena. Não, elas estão trabalhando. Muito bem. Isso é uma coisa que acho que é muito importante todo mundo colocar, porque são poucas as vozes lúcidas aí na política brasileira que têm falado essa coisa óbvia. Que muita gente não está fazendo quarentena nem home office
porque não tem condições, porque ninguém deu condições. E essa parece ser a saga da comunidade de vocês. O pessoal fala, faça uma coisa, não me importa como. Eles continuam contando essa mentira, a população olha e fala, mas quem está fazendo quarentena aqui? Todo dia mostra um índice de quarentena que ninguém sabe exatamente que índice é esse, porque a população está na rua, e aí, se ela está na rua no dia a dia e se contaminando, por que a população não pode ir para a rua, fazer uma manifestação e lutar para que elas possam ficar em casa com o mesmo acesso às pessoas que estão conseguindo fazer? Então, acho que foi uma lógica que nós fizemos aqui. Temos feito manifestações organizadas, com distanciamento, usando máscara, para que mais pessoas consigam ouvir a nossa voz e entender que nós estamos precisando de ajuda e que precisamos de política pública para ajudar a salvar as favelas. Eu acho que é inadmissível a gente concordar neste momento em viver com dois Brasis. Um Brasil que passa dificuldade, passa fome, e outro Brasil que olha pela televisão e acha que está tudo bem, todo mundo está tendo o mesmo acesso. Então, temos que mudar essa realidade e fazer com que mais pessoas entendam o que está acontecendo. Realmente, nós temos um Brasil em que muitas pessoas vivem em bolhas. Quando a gente fala que está faltando água em Paraisópolis, a gente fala, nossa, como está faltando água? Ou, por exemplo, falar que o SAMU não vem aqui, que é um serviço das ambulâncias, qualquer pessoa em tese pode ligar e a ambulância chega. Então, para a favela é mais difícil, para a favela não chega, e nós temos que contar isso, porque não existe um pós-pandemia sem criações de iniciativas para a solução que seja agora. Porque depois a crise justifica tudo. Então não tem dinheiro para fazer moradia por causa da crise, canalizar o córrego também não, investir no emprego na comunidade também não. Então a crise vai virar uma desculpa para tudo. E essa desculpa nós estamos vivendo há anos. Então temos que pensar em iniciativas agora, nós temos que acabar com esse projeto em que nós temos muita gente com dinheiro e uma parte da população passando fome. Então, como é que distribui melhor a renda no Brasil? Como é que a gente vai chegar acesso a quem mais está precisando neste momento? Perfeito. Uma outra questão, você falou do SAMU, isso é uma questão muito importante, porque você falou, as pessoas vivem em bolhas, e num certo sentido é assim mesmo. E eu acho que a gente tem que colocar que não é acidental. É uma política generalizada da burguesia, dos governos, porque é mais fácil fazer uma parcela da população acreditar que os problemas dela são os únicos problemas que existem. E quando tem gente que tem problemas muito maiores do que está colocado aí para essa pequena parcela. O problema da água, por exemplo, é essencial. Em Moema você não vai encontrar esse problema. Nem em Pinheiros. Mas em Paraisópolis você vai. No Grajaú você vai. E assim por diante. O pior não é a gente ter que falar que está faltando água, né? O pior é a gente falar que está faltando água e nada ser feito. A Sabesp todos os dias manda uma notinha dizendo que não é real. Então as pessoas estão mentindo aqui. E aí nós vamos entrar no site da Sabesp e tem uma nota da Sabesp dizendo lá sobre a falta da água aqui e que está reduzindo a água em Paraisópolis. Ou seja, eles mesmos entram em contradição. Então nós decidimos essa semana que nós vamos entrar com uma ação civil pública contra a Sabesp, obrigação de fazer para que eles dêem uma solução para a água em Paraisópolis. É inadmissível que as pessoas não possam se cuidar e ter que ficar doente porque não tem água 24 horas nas suas torneiras. Tem que resolver. Exatamente. Eu queria perguntar para você, agora que você falou dessas questões que entram mais no sanitário, a gente está encaminhando para o final dessa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o problema dos hospitais e do atendimento médico. Como é que é? Tem posto de saúde? Tem hospital na comunidade? Se não tem, onde que vai? E tem leito? Qual é a situação da saúde? Se a pessoa pegar coronavírus e precisar ser internada, o que acontece com ela nesse exato momento? O que acontece concretamente é uma peregrinação para conseguir um espaço que possa ser atendido. Aqui em Paraisópolis hoje nós temos moradores que estão internados no Hospital das Clínicas, temos alguns aqui no Campo Limpo e temos pessoas no Hospital de Campanha do Pacaembu. Então elas ficam circulando, tentando achar uma vaga em alguns dos hospitais. Nosso hospital de referência é o Hospital Campo Limpo, que fica a 2 conduções daqui. Nós não temos hospital em Paraisópolis e a população sofre com isso, né? Há anos nós temos brigado para ter um hospital aqui na nossa comunidade, mas infelizmente é mais uma lista de necessidades aqui que o governo promete na época da eleição e depois some. Essa é uma realidade. Então, nós temos uma cobertura boa do Programa Saúde da Família, nós temos 3 unidades básicas de saúde, mas falta hospital e maternidade para que as pessoas possam ter seus filhos, né? Então a situação não é boa, ela é crítica,
O nosso hospital aqui da região, ele já está com a capacidade praticamente esgotada, então se mais algumas pessoas, a nossa previsão aqui até o dia 31 é que mais pessoas se contaminem, então vai faltar leito aqui na nossa região e a população vai ficar Deus dará como já está. Você falou uma coisa importante, você falou que o hospital aqui da região está quase lotado, e você falou uma coisa que acontece bastante, a gente tem visto isso na comunidade de Vargem Grande, no extremo sul, onde nós temos um trabalho, e eles falaram uma coisa que é impressionante. Para chegar aí a um hospital, não uma UTI, um pronto atendimento, é meia hora de carro. Então, nessas condições, se a pessoa tem algo realmente emergencial, um ataque cardíaco, um AVC, é uma luta para ser atendido numa velocidade. Se a pessoa não tiver um carro, então, é uma situação muito complicada. E isso é uma coisa que se reproduz em todas as comunidades, a falta total de atendimento médico. E nesse sentido, a gente tem que colocar, você falou, o hospital de campanha do Pacaembu, que está sendo, muitos pacientes estão sendo enviados para lá. Qual que é a distância exatamente? Cara, é longe. Eu não sei precisar qual é a distância, mas eu já afirmo que é longe. O Hospital do Campo Limpo, que está aqui, que é o nosso hospital de referência, já é um pouco longe, é meio contramão, são duas conduções. Imagine o Hospital do Pacaembu. Então a situação é essa, a comunidade já vive essa situação no dia a dia. Isso já é uma realidade constante de Paraisópolis e de outras comunidades. Então agora... eu acho que a gente teve aqui um pequeno problema de conexão com o Gilson. Voltou. De abril, a construção de um hospital de campanha aqui no Céu Paraisópolis. Não saiu na imprensa, anunciaram nas televisões no geral, mas até agora não tem nem obra. Então, vai ser mais uma promessa não cumprida do governo de São Paulo, da prefeitura aqui de São Paulo, para Paraisópolis. Nós precisamos desse hospital de campanha, nós iniciamos um processo, inclusive, para que a comunidade pudesse se organizar e fazer, através de parcerias com a iniciativa privada, mas a realidade é que não fizemos porque eles anunciaram, queriam fazer uma iniciativa e até agora nada. Perfeito. Então, Gilson, a gente deu aqui o horário do programa, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu te convido já, toda vez que vocês tiverem algo para falar, para mostrar aí a situação da comunidade, para defender aí o interesse do povo, as portas da Causa Operária TV estão sempre abertas para vocês, do Diário Causa Operária, nosso jornal na internet. Vocês têm nosso telefone, vocês sempre podem chamar aí, que nós estaremos prontos a responder aí, para ajudar aí nessa luta para fortalecer essa comunidade. Eu queria agradecer muito a entrevista sua. Daqui a pouquinho a gente tem outro programa, vou falar daqui a pouquinho, mas a gente vai publicar aqui uma versão impressa dessa entrevista também, eu envio para vocês uma transcrição, que acho que é muito interessante também vocês divulgarem. Então aí eu faço inclusive o convite, nós temos outros programas de entrevista, alguns são dedicados à entrevista especificamente, se você quiser dar entrevista para esses programas também, falar de outros assuntos, estamos aí. Bem, muito obrigado, se você quiser deixar aí uma mensagem para o nosso público. Antes eu só queria agradecer a Maria Ângela Abduch, que mandou um superchat aqui, fez uma contribuição com a Causa Operária TV, e eu passo a bola para você para fazer uma última colocação aí. Quero agradecer a vocês da Causa Operária pela oportunidade de podermos falar aqui nesse espaço. Acho que a minha recomendação no final é pedir para que a gente possa se unir cada vez mais, para que a população brasileira tenha que sofrer menos nessa situação de pandemia e que a gente não viva dois Brasis. Você que pode apoiar as causas das favelas, que apoie nesse momento, porque a sociedade civil está tomando as rédeas dessa pandemia, porque existe um bate-cabeça entre os governos que só tem pensado na eleição e esquecendo o povo na rua. Que a gente possa ser solidário um com os outros e que a gente possa se ajudar. Muito obrigado.